E aí, pessoal? Hoje nós vamos dar sequência aqui na semana 1, a semana 2. O tema é a Segunda Guerra Mundial. E na apostila de vocês vão encontrar a partir da página 84. Vou tentar fazer no mesmo esquema, onde aconteceu, quando ocorreu, porque houve a Segunda Guerra. Deixa eu dar uma aqui. A Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu entre 1939 a 1945, em diversos locais dos continentes, né? Do continente africano, europeu, asiático e aqui na Oceania. Vou mostrar aqui no mapa para vocês, só para ficar mais real, né? Aí, nós estamos aqui, e aqui à nossa direita é o continente africano, continente europeu, aqui, ó, Alemanha, França, Áustria. Aí, a partir dessa divisória aqui, já é o continente asiático. Parece pequenininho, mas essa distância aqui dos continentes são 2.000 quilômetros. E aqui, esse pequenininho é a Oceania. Como ocorreu, né, pessoal? Consequências da Primeira Guerra Mundial. As consequências da Primeira Guerra Mundial caracterizam principalmente pela inflação e o desemprego que ocasionou após, né? A queda da República Weimar e a cessão ao nazismo. Com a derrota da Alemanha, após a assinatura da Declaração de Desistência, né, depois da declaração de derrota, a população se sentiu muito humilhada, o que ocasionou nessa queda da República Weimar e a cessão ao nazismo, que aí foi comandado por o bigodinho fininho aqui, né, o Hitler. E após essa cessão ao nazismo, a Itália foi no embalo também, e também criou um regime extremista e totalitário, né, que foi o fascismo. Eu nem expliquei, né? O que é a República Weimar, gente? A República Weimar vigorou na Alemanha no período entre a Primeira Guerra até essa ascensão ao nazismo, né? O nazismo ficou muito conhecido na história do mundo pela superioridade dos alemães, né? Que eles queriam padronizar as pessoas, então eles isolava, torturava e eliminava cigano, homossexual, judeu, deficientes físicos, deficientes mentais. E o Japão também se juntou a essa aliança aí, né, formando o Pacto Tripartite. E essa conferência em Munique, no fim da década de 1930, os alemães votavam, a princípio, contra a Áustria, né, como lá no início. E em 1938, quando a Tchecoslováquia, esse evento alarmou as nações inglesas e francesas, e a partir daí foi marcada essa conferência em Munique, no qual todos os representantes, né, já foram temerosos de que uma guerra seria iniciada ali mesmo. Mas eles cederam aos alemães, né? E permitiu que os alemães invadissem o território da Tchecoslováquia, desde que o Hitler assumisse o compromisso de que a Tchecoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha, seria a última a combater. Hitler afirmou esse acordo, mas ele não cumpriu. E aí, após isso, em 1939, Hitler iniciou o projeto de invasão à Polônia.
Aí, com isso, os ingleses e os franceses assinaram acordos militares com a Polônia em caso de agressão da Alemanha, formando um bloco de aliados, né? Como Hitler não acreditava nessa resposta, né? Não acreditava que ia ser inaceitável o ataque contra a Polônia em 1º de setembro, esse ato de agressão foi considerado estupim, né? Foi considerado um empurrãozinho para que iniciasse a Segunda Guerra Mundial. E aí, dias depois, o Reino Unido e a França declararam realmente a guerra contra a Alemanha. Essa guerra, galera, ela teve 3 fases. A primeira fase, entre 1939 e 1941, ficou muito marcada pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. Coloquei uma imagem aqui, se vocês derem uma olhadinha, é só para ilustrar aqui o continente europeu, né? A Alemanha foi conseguindo tomar esse comando, né? Eles conquistaram a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica. E essas conquistas elas aconteciam de uma velocidade muito grande, com as forças alemãs passando a dominar grande parte já desse continente. A segunda fase, entre 1942 e 1943, momento em que esse quadro começou a mudar, né? Começou a inverter. Os alemãos queriam conquistar o Stalingrado, considerada a batalha mais sangrenta, né, da Guerra Mundial. Essa batalha foi entre o exército nazista da Alemanha e as tropas da União Soviética. Mas, porém, a divisão das forças alemãs, o frio intenso na região, e a resistência obstinada dos soviéticos conduziu à derrota, né? Estima-se que também nessa fase aí teve mais de 2 milhões de mortos nesse combate. Por isso é considerada a marca mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. Na Terceira Guerra Mundial, entre 1944 e 1945, momento em que os membros do eixo são derrotados, né? Os membros do eixo, Japão, Alemanha. Os britânicos e americanos ampliaram seus esforços na luta contra os alemãos, e a partir desses esforços, as tropas alemãs foram expulsas do norte do continente africano. Com o desembarque das tropas aliadas na Sicília, iniciou-se a reconquista da Itália e os alemães foram obrigados, né, a reforçar as defesas do norte italiano. Foi na frente da batalha travada na Itália, inclusive, que as tropas brasileiras lutaram, né, entre 1944 e 1995, mas aí só no finalzinho da guerra. E a partir de 1994, a situação da Alemanha na guerra era caótica. E mais derrotas aconteceram, né, a eles. A derrota da Alemanha só teve fim mesmo após o suicídio, né, do comandante, o Adolf Hitler, que ele se suicidou em maio de 1945. E o Japão, né, também desistiu, não após o bombardeio de bomba dos Estados Unidos, mesmo com as bombas da Nagasaki, Hiroshima, que, fizeram uma destruição enorme, né, eles só desistiram mesmo quando, teve a invasão da Manchúria por tropas soviéticas, a partir de 9 de agosto, que aí foi o fim para o governo japonês. E aí, em 2 de setembro do mesmo ano, de 1945, os japoneses assinaram a rendição e colocaram fim a essa guerra. E qual foi a participação do Brasil? Um pouquinho, né? O Brasil fez um acordo com os Estados Unidos, entrou aí junto com
com os países aliados, né? E sendo assim, em 1944, o Brasil enviou à Itália 25 militares, 25 mil militares da Força Expedicionária Brasileira, sendo 42 pilotos, 400 homens da Força Aérea, mais 3 mil soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram nessa luta aí. A Segunda Guerra Mundial teve muitas consequências, né? A morte de 50 milhões de pessoas, 35 milhões de pessoas feridos, né? A divisão dos territórios pelas perdas de território alemão. Porque a Alemanha, por exemplo, perdeu território para os soviéticos e o seu território foi ocupado e dividido entre os britânicos, os americanos, franceses e os soviéticos. E após a Segunda Guerra Mundial foi criado a ONU. Aposto que vocês já ouviram falar da ONU, mas não sabem qual o seu dever, nem qual o seu propósito. A ONU é a Organização das Nações Unidas e ela é conhecida e responsável pela manutenção da paz entre as nações. E a intenção dessa organização é evitar que outro conflito como esse, né, como a Segunda Guerra Mundial, aconteça novamente. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se cuidem, se protejam e até a próxima, hein? Até mais.